Olá a todos, eu sou Leonardo Tamarte e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer mais uma resenha literária que é a respeito do livro A Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud, um livro que é muito importante para o século XX, né, e até hoje inclusive, porque ele é que fundamenta a disciplina da psicanálise, né. Muito bem, então A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud foi publicado em 1899 com a data de 1900, porque ele queria, o autor, né, o Freud queria que o livro se tornasse a grande obra do século XX, né. Foi uma das, mas não foi a grande obra, né. E esse livro ele foi resultado de anos de pesquisa e reflexão do autor sobre a natureza do inconsciente e o papel dos sonhos na expressão dos desejos reprimidos, né. É uma obra monumental que revolucionou o campo da psicologia e estabeleceu as bases, como eu disse, da psicanálise, né. Nessa resenha literária exploraremos a importância crucial deste livro, analisando seu impacto duradouro ao longo da história, a respeito da compreensão da mente humana e da prática clínica, né. Nessa obra seminal da história da psicologia e da literatura, Freud marca um divisor de águas entre os séculos XIX e XX, apresentando suas ideias revolucionárias sobre os sonhos, descrevendo essas ideias como o caminho para o conhecimento do inconsciente. Quando o livro foi lançado, a Europa estava imersa em transformações culturais e científicas, né? A virada do século testemunhou o florescimento de novas ideias e movimentos artísticos como o modernismo. A sociedade, principalmente em Viena, onde Freud morou, estava imersa em um contexto de mudanças, né? Ou seja, abrindo espaço para a exploração do inconsciente e das profundezas da mente humana, né, digamos assim. Então, ao decifrar o conteúdo onírico, o Freud não inaugura uma nova abordagem na compreensão da psique humana, né? Porque, quer dizer, dado início ele não deu início ao que conhecemos hoje como psicanálise, assim, né? Quer dizer, ele deu início ao que conhecemos hoje como psicanálise, mas não foi somente ele, né? Então é um pouco delicado a história, ela é muito cheia de meandros e tudo mais, né? Então Freud ele nesse livro ele desbrava o território do inconsciente de forma inédita, apesar de tudo, né? E demonstra como os sonhos são janelas para os desejos reprimidos, os conflitos internos e traumas não resolvidos. Freud ele esclarece a origem dos sonhos, os motivos de sua ocorrência e o funcionamento subjacente a eles, né? Emergindo como um estudo psicanalítico mais influente do autor, né? Esse livro certamente foi o mais influente que ele já escreveu ao longo de sua vida, né? Embora os sonhos tenham sido objeto de estudo desde a antiguidade clássica, né? E nas quase primeiras 100 páginas desse livro que você lê, né? Que é um livro muito grosso, né? Quase as primeiras 100 páginas dele, Freud traz todo um panorama histórico sobre teorias de pensadores que já se debruçaram sobre a ideia de interpretação dos sonhos, né? Então muitos pensadores já refletiram sobre isso e proporam explicações do porquê que sonhamos, né? Seja mística, seja uma busca mais científica e tudo mais, né? Então Freud traz tudo isso, um panorama, para depois propor a sua ideia, digamos assim, que é bem única, assim, né? Então a pesquisa psicanalítica trouxe uma inovação de grande importância, ao investigar as relações entre o que é chamado de conteúdo manifesto e o que é chamado também de conteúdo latente, né? Que o próprio Freud
propõe esses termos, né? Ou seja, entre o que são esses? São a descrição literal dos sonhos, né? Que é o conteúdo manifesto, e os processos inconscientes que dão forma a esses sonhos, que são o conteúdo latente, né? Então é um pouco para se aprofundar mais, né? Nos conceitos e tudo mais, você precisa levar um tempo, né? Então, o livro introduz esses conceitos, esse conceito de conteúdo manifesto, para descrever o que recordamos de uns sonhos. É basicamente isso que ele propõe, né? No entanto, não é nesse conteúdo manifesto que encontramos o verdadeiro significado do sonho, mas sim nos pensamentos dos sonhos, ou seja, no conteúdo latente, né? Que é carregado de simbolismo e que é a linguagem do inconsciente. O Freud, ele mesmo, né, ele propõe, ele mostra como os elementos aparentemente banais nos sonhos têm significados profundos e complexos, né, se interpretados. Essa interpretação simbólica que propõe, né, revela os desejos e conflitos mais profundos do indivíduo, fornecendo uma janela para a compreensão de sua psique, uma vez que se sabe que o essencial em nossa vida, né, quase sempre nos deixa uma marca permanente e permanente na primeira infância, na fase em que carecemos de discernimento, ou seja, quando ainda não podemos avaliar aquilo que foi ocorrido. Então, né, tendo consciência disso, é que ele propõe essa análise, né? Mas o livro não é apenas teórico, ele oferece uma metodologia prática para a interpretação dos sonhos. Freud fornece, digamos assim, um guia sobre como analisar os elementos simbólicos, permitindo aos terapeutas a quem esses ensinamentos são direcionados, né, acessar os conflitos inconscientes de seus pacientes, né. Obviamente que o Freud ele é muito responsável no que propõe, né. Não é um mero livro de sonhos, digamos assim, sonhou com isso, tem significado isso, né. Sonhou com um objeto, significa isso e tal, tal, tal. Não é assim, né. Tem todo o contexto com relação à vida do indivíduo, né. É por isso que esses ensinamentos a respeito da interpretação só pode ser feita com a ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, uma pessoa que possa conduzir a pessoa na interpretação mais fidedigna, né, dos sonhos, né? Então, tanto que durante a leitura do livro, quando eu estava lendo esse livro aqui maravilhoso, então, eu particularmente adotei a prática de anotar os meus sonhos em um caderno. Então, isso era a primeira coisa que eu fazia ao me despertar de manhã, né? Toda vez que eu me acordava, eu buscava lembrar, até porque nesse momento o sonho está mais claro na mente, né? E anotava. E foi nessa autoincumbência, né, de ir registrando no papel os sonhos que eu passei a me recordar melhor deles também, né? Isso foi uma vantagem. Então, e nesse processo pude propor também interpretações segundo as orientações do livro, né, para conhecer meus desejos recalcados, né, ou seja, o conteúdo latente, né, meus desejos inconscientes, né, e talvez alcançar a cura através dos males. Obviamente que o Freud ele faz questão de esclarecer isso, né, de que não é adequado ao leitor, à pessoa, ao indivíduo em tratamento, tentar interpretar os próprios sonhos, porque a chance de você ocorrer em pensamentos errôneos, né, você errar a interpretação é muito grande. Então, por isso que você precisa da ajuda de um terapeuta, uma pessoa que vá te guiar, né. Mas assim, todas as vezes que eu tentei interpretar os meus sonhos, eu buscava não ir muito a fundo neles, né? Eu pegava sonhos cujo significado me parecava assim muito claro, assim muito evidente, e interpretava e tentava entender e tentava me curar, né? Aqueles que eram muito trincados, muito difíceis, eu
eu não propunha muita interpretação, eu não ia muito além, porque o Freud vai muito além. Se você for ver, pegar grande parte do livro, é apenas isso, ele interpretando sonhos de pacientes que ele teve, né? Com, claro, permissão dos pacientes e tudo mais, que ele fizesse isso. Então ele vai tentando interpretar e vai relatando isso, né? A interpretação, e vai muito longe mesmo, assim. Todo elemento do sonho tem um significado, assim, né? Então, essa ideia de cura através da consciência do desejo, do trauma, né? Que é a cura através da interpretação do conteúdo latente, é uma abordagem que ainda contribui para a prática clínica, embora seja um processo complexo e talvez até inalcançável no fim das contas, né? É preciso a vida inteira de terapia para poder se alcançar, diante de circunstâncias adversas, como a possibilidade de o sujeito se deleitar com o sentimento de culpa e o prazer que emana da dor, né? Ou seja, a abordagem ainda continua a ser valiosa para os psicanalistas contemporâneos de hoje, né? Essa abordagem de interpretação ainda é importante, né? Então, dentro do pensamento de Freud, especialmente em obras que sucederam à interpretação dos sonhos, né, ele também introduz os conceitos de pulsões de vida e de morte, né? Então eu não queria falar desse assunto porque não está nesse livro, né? Ele escreveu em obras sucessoras a esse livro, né? Que repercutiu muito e o Freud viveu muito mais tempo após o lançamento. Ele viveu muitos anos e pôde desenvolvendo muito mais o seu pensamento, né? Então, o que ele chama essas pulsões, né, tal, que desenvolvem outros livros, tal. Essas pulsões se referem a forças internas que influenciam os nossos comportamentos e desejos, né? É notável e até paradoxal que mesmo impulso que nos dá vitalidade também pode, de certa forma, nos consumir, né? Esse é um conceito muito importante de se entender, né? Ou seja, as mesmas forças que nos impulsionam a viver também podem trazer conflitos e desafios para nossas vidas, né? A pulsão, nesse contexto, muitas vezes busca uma espécie de regressão, né? Um retorno a um estado de prazer. Isso pode se manifestar como uma busca por conforto e segurança, por um estado de prazer anterior, ansiando retornar à existência inorgânica até, né? Ou seja, a placidez do útero materno. Ou seja, é o que chama de a felicidade da pedra, algumas pessoas chamam isso, né? Ou seja, você regride tanto que você busca a felicidade, ou seja, a felicidade está sempre atrás, sempre no passado, né? Até o ponto máximo disso seria a felicidade da pedra, da não vida, né? Se você for seguir esse raciocínio, que é um raciocínio errôneo, né? É como se houvesse uma inclinação em todos nós de buscar a sensação de bem-estar e plenitude que precede nossa pré-existência, né? É como se a inexistência fosse o ápice do prazer. Curioso isso, né? Muito interessante. Então, o termo repetição é muito importante nessa teoria, que se refere ao fenômeno onde as pessoas tendem a repetir padrões de comportamento muitas vezes de maneira compulsiva. Esse comportamento repetitivo pode estar ligado à pulsão de morte, né? Está muito ligado mesmo, não apenas pode, como realmente está ligado, e que envolve uma espécie de impulso interno em direção clara, né? Sem direção clara, quer dizer, né? É um impulso interno sem direção muito clara. Você vai, né? Essa força tende a nos levar a reviver situações traumáticas ou desafiadoras, mesmo que a gente não queira conscientemente. A persistência dessa repetição não é um mero capricho, mas sim resultado da contínua supressão do conteúdo emocional e psicológico que está por trás desses eventos. Então, a interpretação dos sonhos também suscitou críticas e debates acalorados, especialmente em relação à teoria da sexualidade, ao propor que ela emerge desde a infância como uma força central na psique humana, né? Isso também é algo muito popular de Freud, né? Ele ficou muito isso
Isso gerou muitas críticas, ficou muito falado, né? Não é por acaso que muitas vezes só achamos graças também naquilo que mantemos reprimido, né? E isso corrobora o pensamento dele, né? Especialmente quando se trata de temas vinculados ao sexo e tabus, né, de qualquer natureza. Então, Freud explora como os desejos sexuais reprimidos ou disfarçados se manifestam nos sonhos, né? Ele explora muito isso no livro, né? Essa abordagem provocadora e franca foi inovadora na época, você imagina, né? Na sociedade ainda, enquanto ele desenvolveu o livro, a sociedade vitoriana e tal, de pura moralismo, né? Do Reino Unido e tudo mais. Essa abordagem franca e inovadora na época continua a ser. Então, essa abordagem provocadora e franca foi inovadora na época, como eu disse, e continua a ser um dos pilares da teoria psicanalítica de hoje, né? No entanto, mesmo aqueles que discordam de algumas ideias de Freud não podem negar o impacto revolucionário que este livro teve nos estudos clínicos psicológicos, né? Na cultura e na história do pensamento ocidental também. Então, para concluir né, essa resenha, essa crítica, porque já está ficando longa, a Interpretação dos Sonhos é uma obra que transcende seu tempo e lugar, permanecendo como uma pedra angular na história da psicologia. A influência de Freud se estende muito além do campo da psicanálise, abrangendo a ciência, as artes e outras áreas do conhecimento, moldando a forma como vemos e entendemos a mente humana e a cultura. Afinal de contas, o caminho freudiano, como muita gente sabe, é o caminho da maturidade individual, né? O que contrasta com a busca pela felicidade, né, em detrimento do crescimento e do desenvolvimento pessoal, o que é um dilema que ressoa em nossa cultura utilitária de hoje, né? Então isso é provocante. Então esse livro é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada na psicologia, oferecendo uma compreensão densa e duradoura da complexidade da mente humana. E é isso, né? É isso que eu queria dizer. Tá aqui o livro, A Interpretação dos Sonhos, que eu comprei, essa obra magnífica, cheia de notas de rodapé, né? Porque afinal de contas o autor viveu muitos anos, como eu disse já, após a publicação dele, né? Ele foi falecer já durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Freud. Então ele fez acréscimos, né? Incrementos sobre o livro ao longo em textos, em artigos, em outros livros, tudo mais, e o livro ele foi acrescentando em notas de rodapé, né? Dos acréscimos, inclusive correções também, tal, tudo mais. Eu recomendo fortemente esse livro, principalmente se você tem a intenção de fazer algum curso de psicanálise, ou mesmo você que estuda psicologia, ou mesmo você que está interessado em simplesmente conhecer mais dos sonhos, interpretar seus próprios sonhos, descobrir seus desejos mais profundos para que possa tratar deles, né? É isso, eu sou lá do Tamarte. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, dê o like, né? E é isso, em breve, semana que vem, sairá outra resenha de livro, né? Até mais. Deixa eu só desligar aqui.